Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer empadas salgadas e doces. Para essas empadas salgadas, temos o recheio de camarão, frango e charque. Para temperar, eu vou usar uma cebola desse tamanho. Eu piquei ela e dividi em 3 porções. Coloco milho verde e requeijão. Como é que eu faço o preparo desses recheios? A charque eu boto em água e escaldo 2 vezes para derreter o sal. O camarão coloco também em água até ferver e depois descasco e pico com faca. E o frango, panela de pressão com quinó ou tempero, colorau, tomate, verduras, o que quiser. E no final eu desfio com mão ou na faca ou com garfo. E para o preparo, eu vou passar cada um desses recheios na cebola, óleo e adicionar o milho. Então, para começar, eu vou fazer o de charque. Eu adiciono um pouco de óleo. Essa panela é antiaderente, mas pode usar qualquer uma, tá? Vou ligar o fogo. E deixar pouco pegar o ponto do óleo. Vou adicionar agora a cebola, só que um detalhe. Esse preparo é da vontade da pessoa. Eu apenas coloco cebola porque é um vegetal que dura. Quando eu faço a empada em grande quantidade, essas empadas duram durante 7 dias ou mais dentro da geladeira. Se eu colocar tomate, por exemplo, vai azedar mais rápido. Então, cuidado na escolha do vegetal. Só esperar ela ficar um pouco transparente, como já tá. Porque se passar desse ponto, ela vai queimar. Então, eu já adiciono a charque e 2 colheres para essa quantidade de recheio. Vou refogar até toda a charque dourar. Pronto, tá vendo? Esse é o ponto. A cebola mudou de cor, ficou mais transparente. A charque também. E muito cuidado no preparo desses recheios com a colher. Cada uma é uma colher, tanto para preparar como para rechear as empadas. Porque, 2 motivos. A quantidade de dias que elas conseguem ficar armazenadas, isso vai preservar, certo? Quanto mais dias elas podem ficar nesse uso individual das colheres. E pessoas que são alérgicas, por exemplo, a gente vai usar camarão, tem pessoas que são alérgicas. Então, usando a mesma colher que usou nos outros recheios, uma pessoa muito sensível ao camarão vai ter consequências, certo? Então, esse recheio você coloca em uma vasilha para ir esfriando. Agora, vamos fazer o de frango da mesma forma. Eu boto sempre primeiro a cebola. Quem quiser botar alho também, pode colocar. E deixo ela ficar transparente. Muito cuidado para ela não passar desse ponto, porque ela aí vai acabar queimando. Adiciono a mesma quantidade do milho. E deixo fritar. E quando fritar, eu vou reservar da mesma forma em um recipiente para esfriar.
Pronto. Chegando nesse ponto, tá vendo? O frango tá dourado. Tá? Quem quiser pode adicionar um pouco de colorau ou extrato de tomate pra não ficar tão branco, né? Que a gente gosta de uma corzinha, mas lembrando, o frango é um alimento perecível, né? Então, cuidado com a validade. E aí, nesse ponto, eu vou colocar no recipiente. Por último, o camarão. Também no processo. Eu vou colocar a cebola para dourar. Já coloquei o óleo. Quando ela mudar de cor, ficar mais transparente, as quantidades dos recheios vai muito do quanto você quer fazer. Essa quantidade de recheio que eu tô fazendo dá para 24 empadas, incluindo as doces. Eu vou mostrar. Então, se você quiser isso no tamanho de um bolo de bacia, de um petit gâteau, a forminha, né, que eu tô falando. Então, se você quiser fazer nessa quantidade, dá 24 empadas. Mas se você quiser mais, então tem que adicionar mais recheio. E aí eu vou deixar dourar. Este é o ponto do camarão, tá vendo? Ele não muda muito de cor, mas quando ele tá um pouco molinho, ó, não tá tão borrachudo, você toca com a colher, você sente ele molinho, já tá no ponto, certo? E eu vou colocar num refratário, numa vasilha, pra esfriar. Pronto, esses são os três prontos, tá vendo? Aí vai esfriar enquanto eu preparo a massa e o requeijão vai entrar na hora do recheio. Eu coloco a porção do recheio e um pouquinho do requeijão. Por quê? Quando o cliente morder, além da massa desmanchar na boca, tem aquele creme, né? Aquela cremosidade do recheio. Eu não misturo junto com o recheio, mais uma vez, por conta de validade. O requeijão é a base de leite, né? Então pode estragar mais rápido os recheios. Eu apenas coloco na hora por cima. Então vai ter a cremosidade e logo vem o recheio quando ele morder. Certo? O requeijão pode ser de qualquer tipo, light, certo? Tradicional, qualquer um. Eu uso em forma de bisnaga, perdão, porque é mais fácil para eu na hora da montagem, só isso, mas pode ser desse de potinho também. E o recheio pode ser de qualquer um tipo, tá? Eu tô fazendo esses três, mas pode ser de qualquer um. Pode usar também cream cheese, pode usar também outro tipo como catupiry, né? Ou outro tipo de queijo, certo? Fica a gosto. Então, como eu falei pra vocês, essa é a forminha que eu tenho, tá vendo? O tamanho de um bolo de bacia de petit gâteau. Também pode fazer com ela, tá? Eu tenho desse formato e desse aqui. O que vai mudar? Apenas a borda, tá? E aparentemente elas são um pouco maiores, mas ambas são para bolo de bacia, empadas grandes, né? E petit gâteau. Também pode se usar para fazer a empada, eu tenho 24 unidades, certo? As pequenas, tá? As pequenas são para festas, certo? Para fazer, essas formas dá para fazer empada, queijadinha, certo? E empada doce, empada salgada, queijadinha, tá? Essa massa que eu vou mostrar agora de empada, dá para fazer também salgadinho de queijo. Você apenas vai adicionar o queijo ralado.
tá? Então, eu tô aqui, farinha de trigo sem fermento, tá? Tem que ser sem fermento. Um ovo, margarina. Eu gosto dessa marca porque ela possui 70% de lipídios. O que isso vai influenciar? A quantidade de lipídios faz com que a sua massa fique mais dura ou não, depois de assar. Ela fica um pouco seca se tiver mais do que isso. Então, muito cuidado na qualidade que você for escolher da manteiga ou margarina que você for usar. Não tem essa de sem sal ou com sal. Mesmo a manteiga ou a margarina com sal, você vai ter que adicionar, porque a massa depois fica insossa. E eu prefiro essa por causa da textura. Outras já usadas como a Primor não é muito boa. A massa fica um pouco dura, seca, certo? Percebam a textura dela por conta da qualidade e da quantidade de lipídios, certo? Para fazer essa quantidade, essas 24 empadas doce salgada, eu vou adicionar 13 colheres de sopa de margarina, certo? Na bacia, eu faço sempre na bacia por conta da mistura depois. 4, 5, 6, 7... É quase 500 gramas de margarina, certo? Se eu utilizando ela todinha, ela vai fazer essa quantidade. O que vai dar forma à massa? Vai dar forma justamente a farinha de trigo. Não existe uma quantidade para ela, é apenas sentindo na mão. Quando a massa estiver desgrudando da mão, ela tá boa, tá bom? Então, não vou dizer a vocês que é um copo ou, enfim, não tem essa quantidade. É quando a quantidade que vai dizer é a manteiga. Se eu quero 13 colheres, se eu quero 26, e assim vai. E o trigo vai sendo adicionado até a massa se formar e sair da sua mão. Eu vou quebrar o ovo. Eu tô quebrando diretamente porque o ovo tá bom, mas muito cuidado. Tente separar depois, quebre e depois coloque aqui, porque o ovo pode estar ruim e você perder toda a sua massa. Eu adicionei agora uma pitada de sal. A pitada é tudo que você consegue pegar na sua ponta de dedo, dos dois dedos, polegar e indicador. Então, quando eu faço isso, aqui eu tenho uma pitada de sal, certo? Essa pitada de sal vai aumentar de acordo com a quantidade de manteiga que você vai fazendo. Se eu quero fazer mais de 24 empadas, a massa vai aumentar e eu adiciono mais pitadas, tá? E aí eu vou adicionando aos poucos a farinha. Percebam que a mistura vai ficar mole, ó. Não vai ser aquela massa sólida, que eu vou pegá-la e soltar na mão, tá vendo? Ela ainda tá grudando. Então, eu vou adicionando até ela sair da minha mão. Quando ela sair, eu mostro pra vocês. Bom, aqui eu tô com a massa, certo? Percebam a diferença da massa do início, quando eu comecei a misturar tudo, e de agora. Tá vendo? É uma massa que solta da minha mão. Mas, e porque tem que ser justamente com a mão, para você sentir o ponto. Não pode, em hipótese alguma, misturar com colher. Você tem que sentir o ponto da massa. Ela tá desgrudando da mão, certo? Eu não passei nada na minha mão. É ela mesmo, certo? Com a quantidade de trigo que eu tava passando. Mas ainda não tá bom, certo? Porque é uma massa que não está seca, mas está muito úmida. Então, precisa um pouco mais de trigo. Se eu colocar na forminha, nessas forminhas, para esse tipo de massa, como eu falei, faz empada, saladinha de queijo. Não preciso passar nada. Eu não vou untar a minha forma com nada. Nem com óleo, nem manteiga, nem nada. Ela seca
certo? Precisa estar seca e limpa, porque quando você compra essas formas, elas vêm com um pó. Se você não limpar, quando você desenformar a empada, né, que ela estiver fria, ela sai do forno, esfriar, ela, se você desenformar, vai sair ao redor, vai ser uma coisa cinza, vai ser uma coisa cinza. Então, não vai estragar porque dá para raspar, mas não fica legal, né? Então, o cliente vai achar esquisito se ver aquela coisa assim. Então, você tem que lavar bem, 2 lavagens, e depois secar bem para poder colocar a massa. Quando eu coloco essa massa ainda úmida, mesmo ela escolando na mão, perceba que quando eu vou colocar nela, ela parte mais fácil, certo? Ela tem que estar fofa, derreter na boca do cliente quando ele morder, mas não tão mole assim. Então eu vou... Isso com o tempo vocês vão percebendo. Mesmo a massa estando soltinha, eu tenho que colocar mais trigo. Aí eu mostro o ponto, quando tiver o ponto eu mostro. Então, aqui eu tô com a massa pronta já, tá? Eu consigo modelar, ela sai da mão, tá? Não gruda. Eu não coloquei nada na minha mão, é a própria massa. Como ela é uma massa manteigada, vai ficar esse brilho na mão, mas é normal, é da manteiga. E ela não está tão seca nem úmida, tá? Então, ó, eu consigo modelar, não tá tão seca nem úmida. Eu colocando na minha forma, eu consigo modelar, tá vendo? Ela não vai quebrar-se. Depois eu mostro já como é que coloca na forminha, mas antes, essa massa também faz empadão. O empadão você vai fazer num refratário de vidro. Não tem forminha de alumínio, porque o empadão é uma empada grande. Você pode fazer de qualquer tamanho, depende muito do refratário que você tem em casa. Então, aqui só para dar um exemplo, um refratário de vidro, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa, vou preencher as paredes e o fundo do refratário, coloco o recheio que eu desejo, certo? Pode ser de charque, frango, camarão, ou a mistura dos três, salsicha, calabresa, certo? O que quiser, milho, pode adicionar azeitona, certo? E depois que eu fizer o meu recheio, colocar o meu recheio aqui, a mesma preparação, se quiser, com cebola, com alho, certo? O que a gosto. E aí eu tampo. Quando eu tampar, eu vou colocar no forno. Como é que eu vou saber que vai estar pronto? Quando eu olhar que a minha massa descolou do fundo do refratário, tá? Em cima também, para ficar douradinho, eu coloco a gema, uma capa de gema, apenas a gema do ovo, em cima, posso pincelar e posso fazer desenhos também. Outro dia eu mostro pra vocês como eu faço, certo? E quando, voltando para a parte como eu sei que está bom, quando descolar o fundo e eu reparar que está dourado as paredes, né, a minha massa tá dourada, então o empadão tá bom. Então, a quantidade que eu pego é mais ou menos essa, certo? Com a minha mão fechada eu consigo mais ou menos fechar, mas isso é insignificante. Eu pego uma quantidade da massa, boto no fundo, certo? Da minha forma e com meus polegares eu faço um fundo, certo? Vou afunilando ela. E ela vai subindo para as paredes. E daí eu só preciso fazer isso, ó. Fazendo esse movimento, eu estou rodando a massa junto com a forma, certo? Quando eu sentir, como é que eu sei para não ficar muito fina e nem muito grossa a minha massa? Quando eu vou fazendo esse movimento e sinto que eu estou batendo na parede da minha forma, certo? E se eu afundar com o polegar, vai bater nela, vai ultrapassar a massa e vai bater na forma. Então já tá bom. E aqui eu só faço quebrar esse excesso. Certo? Vou quebrando.
eu aqui montei, né, nas forminhas para vocês verem. Eu vou fazer dos recheios salgados e dos doces que eu faço quando eu vendo. Vejam, para o doce, quando eu for untar, eu estava mostrando que você quebra aqui. Após isso, você faz isso na massa, certo? Para fazer essa uniformidade nas bordas. Por quê? Quando desenformar após estar fria, isso daqui não tem risco de se quebrar. E aí a sua empada permanece com a estética boa, tá? Estética bonita. A mesma coisa eu fiz nessa, porque o recheio da doce, a empada doce, ela não é fechada, ela é aberta, tá? Então, eu vou fazer uma de leite condensado e a outra de doce de leite. A que leva leite condensado vai no forno junto, tudo junto. A de doce de leite eu vou adicionar. Faço o doce de leite ou compro o doce de leite pronto, fica da sua preferência. E após a massa estiver pronta de formar, eu coloco o doce de leite, tá? Então, qual é a quantidade do leite condensado? Muito cuidado, para se eu encher muito no forno, o leite condensado vai crescer, vai ganhar volume, certo? Vai borbulhar também e vai ficar fora da massa, tá? Então, eu coloco numa quantidade onde ele vai ter espaço para borbulhar e crescer, aumentar de volume e não vai precisar queimar. Se ele sair, não vai queimar, tá? Ele vai ganhar volume e vai ficar até aqui. Pronto. E aí, essa vai ser doce de leite, como eu disse. Após pronto, eu vou colocar o doce de leite pronto já, tá? Essas daqui vão ser a salgada. A salgada não precisa ter aquele detalhe na borda. Eu apenas quebrei e fiz, tá? Então, vou rechear só para vocês terem uma ideia. Como eu falei, cada um com a sua colher, tá vendo? Cada um com a sua colher para aumentar a permissividade e os alérgicos não ter nenhum problema. A quantidade de recheio eu gosto de colocar até chegar mais ou menos esta quantidade, tá vendo? Onde tem um espaço ainda da borda. Por quê? Porque eu ainda vou adicionar o requeijão. Como eu uso em bisnaga, eu coloco o requeijão, tá? Mais ou menos nessa quantidade. Tá? Quando for no forno, esse requeijão vai deslizar, vai ficar bem cremoso. A charque, a mesma coisa. Sempre deixando espaço para o requeijão. O frango. Cuidado com esse requeijão, não congelar, tá? Seja de copo ou de bisnaga. Não congelar, porque senão ele fica palhoso, certo? Esfarelando. Após isso, eu vou fechar. Como o fechamento delas são iguais, eu vou mostrar uma, tá? Depois que eu vou fechar as salgadas, que as doces estão abertas, tá? As salgadas eu vou fechar. Quando eu terminar, eu volto para mostrar a questão da gema que eu coloco em cima. E um detalhe para diferenciar cada uma delas. Para fechar, a quantidade eu pego esta, certo? Também, parecida com a que eu vou encher. Eu amasso ela, certo? Numa quantidade em que se eu pressionar, tá vendo? Eu já vejo a minha mão. Então, essa quantidade tá boa.
tá? Eu vou usar essa parte. Eu vou pegar aquele frango só para ilustrar, que eu vou fazer igual para todas. Eu pressiono a forma na minha mão. E aí o resto eu descarto, organizo as bordas e está fechada. Mais uma vez, tá? Mesma quantidade, tá? Eu vou amassar. Não precisa fazer o teste toda vez, porque você vai sentindo, tá? Pego a forma que encosta. Não vai cair o recheio, tá bom? Porque eu não vou virar a empada. Eu só encosto assim. O restante da massa automaticamente vai cair. E eu só faço organizar as bordas. O que é que eu faço para diferenciar, já aproveitando, né? Eu, na de charque, eu coloco uma bolinha, tá? Eu pego um pedacinho da massa, faço uma bolinha e coloco aqui em cima. Então, quando o cliente me pede de charque, eu já sei que essa, quando eu desenformar, ela vai ficar com essa bolinha. Eu já sei que essa é de charque. A de frango eu deixo ela totalmente lisa. E a de camarão eu faço um C, certo? Eu pego um pouquinho de massa, enrolo, tá? Até fazer um bastão. E depois eu faço um Czinho assim, tá? E coloco em cima. Eu sei que é de camarão. Pronto. Esta de frango, como eu falei, não tem nada. A de charque tem a bolinha, que tem gente que coloca até uma azeitona, né? Eu prefiro assim, porque nem todo mundo gosta de azeitona. E a de camarão tem esse Czinho. As doces vão ficar abertas, como eu já falei. As salgadas. A gema, lembra que eu falei do comentário no empadão, né? Apenas a gema, tá? Do ovo. Quem tiver pincel, ajuda também, mas quem não tiver pode pegar cotonete ou colher mesmo. Eu passo na gema e venho em cima, como se fosse pincelando, tá? Por que eu faço isso? Porque quando ela for ao forno, ela vai ficar bem dourada. Eu faço isso em todas as salgadas. Isso serve para empada desse tamanho ou empada de festa, como eu mostrei no início do vídeo. A forminha da empada de festa e para o empadão, tá? Após passar a gema em todas, eu posso colocar no forno. O que é que eu indico? Para a sua empada não ficar tão seca. A dica é, enquanto você prepara, dependendo da quantidade que você faz, quando você estiver pronta para botar a gema, se for uma quantidade grande, por exemplo, eu vou fazer 24. Quando eu for começar a pincelar a gema, eu ligar o forno e botar na maior potência do seu forno, seja 180 ou seja 260, enfim, coloco o mais alto que eu puder. Esse tempo de pincelamento vai fazer com que o forno aqueça e quando eu colocar a empada, ele já vai estar pré-aquecido e isso favorece a sua massa não ficar tão seca quando se formar, tá? E assar mais rápido, é claro, certo? Então essa é a dica para ser mais rápido. Bom, pessoal, agora para mostrar o ponto como fica, né? A de doce de leite condensado ainda não tá pronta, tá no forno, por causa do leite condensado que é mais grosso. Vai de marca por marca, tá? Essas é do doce de leite que eu vou botar o recheio depois de desenformar. E as demais são as salgadas, tá? Percebam como tá dourada a gema, deixou bem douradinha. Então, eu coloquei 17,25 e agora são 17,59. Aí são, dependendo do forno, né? Mais ou menos esse tempo. Aqui, como tá quente ainda, eu vou desenformar com um pano, tá? A de doce de leite pra vocês verem. Tá vendo? Ela é consistente. Tá? E aqui eu vou colocar
o doce de leite dentro, ok? Só quando esfriar. E a salgada, vou pegar essa aqui como exemplo, camarão, tá? O Czinho que eu comentei. Tá vendo? Consistente, certo? E aí, quando eu desenformar, eu coloco papel frisado, que é essas forminhas aqui de papel, tá? Essa é da menorzinha, que é de aniversário, naquela forminha que eu disse, tá? Aniversário. Mas tem umas maiores, e aí eu coloco pra servir ao cliente. Aqui mostrando como eu armazeno para levar, para vender. E aqui é as prontas, né? Doce a leite condensado. É também chamado de pastel de nata ou torta de nata. Qual a diferença das doce de leite? É que o leite condensado nessa é cozinhado, né, no forno. E a outra, o doce de leite já tá pronto. Essa aqui não fica no ponto de doce de leite. É apenas o leite com leite condensado que foi ao forno e foi cozinhado, mas não deixou no ponto de doce de leite. Quando for desenformar essa de leite condensado, esperar esfriar, porque se for desenformar assim que sair do forno, o leite condensado vai esborrar, vai sair e pode queimar você e não vai ficar legal a sua empada. Então, esperar esfriar para poder desenformar, que aí ele ganha consistência. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários.